Você já chegou em casa morta de cansada, abriu a geladeira e não tinha nada pronto? Aí a fome fala mais alto e a primeira opção que você vê ou é pedir um delivery ou comer qualquer coisa que vem pela frente. Esse é um dos grandes problemas para quem tem uma rotina corrida. A gente até quer se alimentar bem, mas por falta de tempo sabota tudo. Se você assistir esse vídeo até o final, você vai descobrir quais são as 6 estratégias que eu aplico aqui em casa para tornar a minha alimentação mais simples e prática, mesmo tendo uma rotina corrida. E o melhor de tudo é que são estratégias simples que você finalizando esse vídeo, você já vai conseguir colocar em prática. Se você é novo aqui e ainda não me conhece, meu nome é Matheus, sou nutricionista especialista em emagrecimento e aqui no canal você aprende a emagrecer sob a luz da ciência do comportamento alimentar. Sem mais delongas, vamos lá. E a primeira estratégia que eu faço é realizar as compras uma vez por semana. Eu faço uma compra maior uma vez no mês e uma compra menor toda semana. Vou à feira, compro os vegetais, as frutas. Assim, eu garanto que durante a semana vai ter frutas, vegetais, tornando assim as minhas opções dentro de casa muito mais fácil e muito mais acessível. Se você não realiza as compras semanalmente, você acaba tornando as coisas um pouco mais imprevisíveis por faltar os alimentos. Imagina só, você tem como objetivo se alimentar bem, comer aquela fruta X horas, comer aquele carboidrato, proteína e etc. E aí quando você vai realizar a refeição, você vê que faltou a fruta, faltou os vegetais ali, enfim, quando vai colocar em prática, você simplesmente não consegue por conta de uma falta de organização da sua rotina, que você não foi ao supermercado para comprar as coisas para tornar aquela escolha possível. Então, realizando as compras semanalmente, eu garanto que sempre terá opções saudáveis dentro de casa, tornando assim o meu ambiente favorável para fazer boas escolhas. Tem muita gente que já acorda já com gol contra, porque não realizou compras, não deixou algo prático para comer, tornando assim a rotina muito mais difícil, muito mais imprevisível e quase que impossível de conseguir se alimentar bem. Então, realizando essas compras semanalmente, você garante, você torna a sua rotina muito mais fácil. E a segunda grande estratégia que eu faço aqui dentro de casa é deixar uma opção ou duas de proteínas de fácil acesso. E aí pode contabilizar o ovo, frango desfiado, uma carne moída. E aí você pode dizer para mim, mas Matheus, eu não tenho tempo para desfiar o frango. E adivinha, eu também não. E o que que eu faço? Eu vou ao supermercado, eu compro 2 vezes no mês um saco de 400 gramas de frango desfiado que já vem temperado. Assim, eu consigo tornar opções dentro da minha rotina mais viável. Imagina você chegar em casa cansada, estressada e não ter nada. Ainda você vai ter que preparar. Nossa, agora imagina se você só abre a geladeira e olha aquele frango desfiado que você pode jogar junto com pão, com uma tapioca, com cuscuz, com arroz, com feijão e etc. Você consegue fazer uma diversidade, muitas escolhas dentro da sua rotina por ter aquela opção prática dentro da sua geladeira. Agora imagina você ter que preparar, ainda mais não tendo tempo. Então, para facilitar suas boas escolhas, para aumentar as suas escolhas dentro do seu dia, com opções mais saudáveis, é importante que você tenha opções práticas dentro da sua geladeira de proteína. Aqui eu utilizo o ovo e o frango desfiado, mas você também pode utilizar a carne moída, uma carne desfiada, ou até mesmo aquelas latinhas de atum para momentos oportunos que você não tem nenhuma carne, nenhum frango descongelado. Você vai lá e faz um patê de atum, por exemplo, coloca no macarrão, coloca no pão e etc. Assim você torna opções viáveis, você facilita, você cria um ambiente que facilita suas boas escolhas. E é exatamente o que eu faço para tornar a minha alimentação mais prática e mais previsível mesmo mediante ao caos. Então faça isso que eu te garanto que vai te ajudar. E a terceira grande estratégia é lavar e cortar os vegetais e as frutas também. E aí entra um ponto interessante que acontecia aqui, inclusive. O que que eu fazia? Eu ia à feira ou ao supermercado, olhava aquela fruta, um abacaxi, exemplo. Aí eu olhava o abacaxi cortadinho e eu falava, não, é caro. É melhor comprar um abacaxi normal, que aí quando eu chegar em casa eu vou descascar e tá tudo certo. E adivinha o que acontecia? Eu comprava esse abacaxi, deixava ele ali na bancada e eu via ele apodrecer em uma semana, porque eu tinha preguiça
de cortar. Olha só, por eu querer economizar comprando um abacaxi para depois descascar, eu acabei simplesmente não cortando, me impediu aquele fácil acesso. Então, tornar opções viáveis de fácil acesso é importante que esteja cortado. Vegetais, por exemplo, já limpos. Comprou, já limpa, deixa já tudo higienizado, cortadinho, pronto para utilizar. As frutas funcionam da mesma forma. Se você tem uma opção de comprar um abacaxi já descascado, que é o que eu encontro na feira, por exemplo, atualmente, eu compro descascado, porque eu sei que se deixar ali na bancada, por mais que seja uma tarefa simples, por falta de tempo, eu acabo deixando estragar. Acontece com o mamão, acontece com a manga, por exemplo. Aí você fala, nossa, Matheus, como você é preguiçoso? De fato, às vezes eu tenho uma preguiça muito grande de fazer as coisas. Mas para tornar as minhas opções mais fáceis, o que eu faço? Eu já compro cortado. Olha aí que maravilha. Então, se eu tenho a opção de comprar o abacaxi cortado, eu já compro ele cortado. Assim, tornando as minhas opções mais fáceis e mais acessíveis. Entende? Então, compre os vegetais e já higienize. Compre as frutas e já corte no mesmo dia. Ou, se você já comprou cortado, já deixa ali de fácil acesso para você, quando abrir a geladeira, já se deparar e comer. Assim, tornando suas opções muito mais fáceis e práticas e a tomada de decisão muito mais simples. Agora, imagina tomar a decisão de comer uma fruta que você ainda vai ter que descascar. Meu Deus! Eu sei que parece meio simples, né? Nossa, é só descascar uma fruta, mas você vai estar num contexto de cansado depois do trabalho, estressado, e ainda vai ter que descascar a fruta, e às vezes você está com fome, provavelmente você não vai descascar aquela fruta, entende? Então, tornando aquela opção ali mais fácil, porque já está cortada, é só pegar e comer. Pronto. Assim você consegue consumir muito mais frutas ao longo do seu dia. E a quarta estratégia, emendando com a terceira, deixar as opções de frutas visíveis. Acontecia muito aqui de eu deixar, por exemplo, as frutas dentro de um armário, e aí quando eu abro, eu já estava podre. Ou eu coloco dentro de uma vasilha que não era transparente e esquecia, ia para o fundo da geladeira, e quando eu abria, nossa, era um mamão que eu descasquei e que apodreceu porque eu esqueci. Simplesmente eu esqueci que tinha fruta porque eu não estava visualizando aquilo ali dentro da geladeira ou dentro do armário. Então, tornar as opções visíveis. Se você tem uma bancada dentro da sua casa, uma mesa, coloque um cesto de frutas ali em cima. Toda vez que você passar, você vai olhar. Vai ter um estímulo visual que aquela fruta, ela existe. Por mais que pareça besta, isso é um fator quase que determinante para você consumir mais frutas de uma maneira muito mais simples, quase que de maneira automática, facilitando assim as nossas boas escolhas. Então, dica de ouro: vai armazenar a fruta ou os vegetais, etc., dentro da geladeira, coloque em um pote que é transparente, para que quando você abre a geladeira você veja o que tem dentro daquele pote e você lembre, opa, é uma fruta que eu descasquei. Para você não esquecer. Não coloque as frutas dentro do armário que você vai, ou coloque as frutas em um lugar que você não olhe tanto, porque você vai acabar esquecendo. Coloque em uma bancada, numa mesa, em um local que toda vez você passe ali na sua casa e você visualize que aquela fruta existe. Entende? Eu tenho certeza que isso vai te ajudar e muito em tornar o hábito de comer frutas muito mais simples. E a quinta estratégia que eu utilizo aqui em casa para tornar a minha alimentação mais rápida e prática, mesmo tendo uma rotina corrida, é deixar lanches pré-prontos ou até mesmo prontos. Por exemplo, uma prática comum que eu utilizo aqui em casa é em relação a fazer mini pizzas, que aí eu posso fazer no lanche da tarde. Então eu faço no final de semana 5, 6 mini pizzas utilizando o Bom Sírio. E dá em torno ali de 300, 350 quilocalorias, de acordo com as minhas necessidades. Deixo congelado no congelador. Quando eu quiser consumir, eu simplesmente jogo na airfry 8 minutinhos, 10 no máximo, tá pronto. Olha aí que maravilha. Outra coisa que eu costumo fazer é em relação a colocar um Rap 10, amassar a carne moída e deixar uns 5, 6 dentro do congelador
porque quando eu quiser consumir, eu só pego do congelador, jogo diretamente na frigideira, coloco um tomate, um alface, uma fatia de queijo e pronto. Tornei minha rotina muito mais prática. Imagina só, você chegando em casa cansada à noite, que eu sei que isso acontece, e você simplesmente tem uma mini pizza lá no congelador. Olha só que maravilha, como você tornou sua decisão de comer aquela pizza que é saudável, de acordo com as suas necessidades, porque você já preparou. Ou colocou aquele Rap 10. Enfim, tem diversas coisas que dá para fazer para deixar armazenado para a semana. Você pode colocar, por exemplo, marmitas para a semana, por que não? Sabe? Assim você consegue tornar a sua rotina muito mais previsível, muito mais fácil e muito menos estressante. Tomar a decisão de se alimentar bem vai ser algo óbvio, não vai gastar tanta energia para você tomar a decisão de se alimentar bem, porque é tão fácil, já está tão fácil de fácil acesso ali que é simples, é só você pegar, colocar na frigideira, colocar no micro-ondas, colocar na airfry e está pronto. E é simples assim. Por quê? Porque eu tenho lanches pré-prontos ou até mesmo pronto para consumo quando eu necessitar. Às vezes eu tenho uns Iopros, por exemplo, aqui no armário, e na correria eu pego o Iopro, pego uma fruta, pronto. Matei meu lanche da tarde. Deixar essas refeições práticas assim, eu consigo, coringas, né? Refeições coringas, eu consigo tornar a minha rotina muito mais fácil, muito mais leve. Não tem como. Agora tem gente que não deixa a proteína de fácil acesso, não vai ao supermercado, não tem lanches prontos ou pré-prontos, não faz organização nenhuma. Aí depois fica se cobrando. Ah, Matheus, é porque eu não consigo me alimentar bem. É óbvio que você não vai conseguir se alimentar bem. Nunca você vai conseguir se alimentar bem desse jeito. Você está tentando nadar contra a correnteza. Entende? Então é importante que você crie um ambiente minimamente que favoreça as suas boas escolhas. Porque se você espera tentar evoluir, progredir e atingir seu objetivo em um ambiente que não favorece nada, você não tem uma mínima organização, você não torna nada prático na tua rotina, você simplesmente está fazendo um gol contra e tentando vencer. Não tem como. E a sexta grande estratégia que eu aplico aqui em casa é o que eu chamo de praça pronta, que basicamente são alimentos prontos ou combinações na geladeira para quando eu estiver na correria, eu simplesmente preparar meu almoço e o jantar de maneira muito rápida e prática. Exemplo, quando eu preparo o arroz, eu preparo 1 quilo de arroz para semana, que dura 4, 5 dias, por exemplo. Deixo 3, 4 vasilhas só de feijão, deixo já uma vasilha grandona com os vegetais, alface, tomate, deixo uma opção de molhos, outra de proteína. Assim, quando eu quiser variar o meu cardápio no almoço ou no jantar, eu simplesmente pego lá na geladeira, opa, aqui tem uma vasilha de arroz, aqui tem uma de feijão e aqui tem a de carne ou de frango. Junto tudo e pronto. Preparei o meu almoço de uma maneira muito rápida e prática. Assim eu não preciso sujar a louça, depois eu vou ter que lavar novamente, é todo um perrengue e que eu sei que pode influenciar muito na hora de tomar a decisão de se alimentar saudável. Por isso que uma vez na semana eu não faço as marmitinhas. Seria uma outra opção muito prática, já deixar o arroz com feijão, com a salada, etc, dentro de uma vasilha só. Mas eu não gosto muito dessa opção porque eu acho que eu sou meio fresco em relação ao sabor da comida. Então, colocando dessa forma, onde eu já tenho o arroz pronto, o feijão ali pronto, eu junto os dois, às vezes eu só frito o frango de uma maneira muito mais rápida, eu eu aplico essa estratégia que funciona muito bem, que é a estratégia de praça pronta, deixar pratos prontos ou combinações ali de arroz, feijão, salada, proteína, tornando assim a tomada de decisão muito mais simples, muito mais fácil. Assim eu consigo me alimentar bem, de maneira saudável, entende? Então são estratégias simples que você aí pode colocar em prática e eu recomendo. Você percebeu como pequenos ajustes facilitam sua alimentação nessa rotina corrida que provavelmente você tem? Não é sobre ter força de vontade infinita, mas é sobre você se organizar para não depender de improvisos todos os dias, porque dessa forma você não vai conseguir se alimentar bem. Eu não consigo. Essas são as 6 atitudes simples que eu aplico aqui em casa para tornar a minha alimentação mais saudável, mesmo em dias corridos, e eu tenho certeza que pode fazer a diferença para você também. E se você quiser dar um passo e entender como pegar essas estratégias e construir um hábito, eu gravei um vídeo justamente sobre isso.
um vídeo sobre como automatizar os hábitos. Lá eu te mostro como você pode transformar essas estratégias em parte da sua rotina sem muito esforço. Eu vou deixar o link aqui na descrição ou aqui mesmo no vídeo e eu te vejo lá. E se alguma informação desse vídeo está sendo proveitoso para você, não deixe de se inscrever aqui no canal.